Reflexão da solenidade de São Pedro e São Paulo. Celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar a vida da Igreja na sua totalidade, tanto na sua dimensão estrutural, hierárquica, administrativa e sacramental, quanto na sua dimensão missionária, continuadora da missão dos apóstolos, de levar a palavra de Deus aos confins da terra. Essa solenidade não visa apenas destacar os feitos desses dois grandes santos da Igreja, mas o próprio Cristo, que os escolheu e confiou-lhes tão árdua missão, que é a de serem as bases da Igreja, que nasceu e se sustenta sobre estas duas colunas, estrutural e missionária. Para entender a missão da Igreja, é preciso entender a missão que Cristo confiou aos seus apóstolos e seus discípulos. O Evangelho de hoje nos conduz a este entendimento, quando nos faz um questionamento fundamental, básico, medular do cristianismo. Quem é Jesus? Quem não souber responder a essa pergunta não será seu discípulo, não entenderá a Igreja nem sua missão. Por essa razão, o Evangelho deste dia nos traz essa pergunta. Dela depende nosso compromisso com Cristo e com a sua Igreja. Jesus e os seus discípulos vão para a região de Cesareia de Filipe, isto é, ele se afasta com seus discípulos de Jerusalém, o centro do poder político e religioso de então, para ali descobrir se eles de fato sabiam quem ele era e qual era a sua missão, a missão que tinham como discípulos. Por que Jesus os levou até aquela região? Ele não poderia ter feito essa pergunta ali mesmo em Jerusalém? O fato de Jesus os levar a essa região tem caráter pedagógico e catequético. Quando estamos muito envolvidos com alguma situação ou muito próximo de algo, não conseguimos visualizá-la com nitidez ou sua totalidade ou na sua totalidade. Basta pegarmos um texto e colocá-lo bem próximo dos olhos. Não vamos enxergar praticamente nada, a não ser um emaranhado de palavras que se misturam e confundem nosso entendimento. Em Jerusalém, no meio do tumulto das ações e atividades do templo, ficava difícil de enxergar Jesus e sua missão naquilo que ele representava, ou naquilo que eles representavam. Jesus os leva para Cesareia de Filipe, região periférica de Jerusalém, com todos os problemas de uma periferia, para que os discípulos enxergassem Jesus e a sua missão longe daquilo que Jerusalém representava e próximo daquilo que representava a sua missão. Nesse contexto é que ele faz a pergunta crucial do discipulado. Antes, porém, Jesus quer saber o que as pessoas pensam dele, e o que ouve não o deixa satisfeito. Embora fosse confundido com pessoas importantes, João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas, não houve quem dissesse que ele fosse o Filho de Deus, o Messias. Isso prova que Jerusalém não esclarecia sobre sua verdadeira identidade e missão. Os discípulos, porém, tinham obrigação de saber quem ele era, pois estavam todos os dias com ele, viam e participavam de muitas das suas ações. Por essa razão, Jesus pergunta em seguida para eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, em nome de todos, responde prontamente: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele não respondeu isso porque ouviu dizer, mas porque Deus o tinha revelado, e a revelação de Deus se deu pelo fato de Pedro, apesar de todas as suas limitações, ter se comprometido com Cristo e com sua missão. Jesus sabia disso e confirmou que a resposta de Pedro era fundamental, pois vinha de Deus. Assim sendo, confia-lhe uma árdua missão de ser a base da Igreja. Dele dependeria o fortalecimento dessa igreja que nasce apostólica, missionária e se expande pelo mundo, fiel aos seus discípulos, a sua base. Ele seria o alicerce dela. Vemos assim Jesus confiando a Pedro essa missão.
Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Depois de ter respondido corretamente quem ele era, Jesus confia a Pedro essa responsabilidade e lhe capacita dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. É a responsabilidade da igreja de fazer a ligação, a mediação entre o céu e a terra. E isso é feito através dos sacramentos e das ações missionárias, do comprometimento com a defesa da vida, sobretudo com a vida dos indefesos. Por isso, é uma missão desafiadora. Quem a assumir verdadeiramente passará pelas perseguições de Jesus, porque os poderes do inferno estão aí, sempre prontos para atacar as obras de Deus e os que representam ameaça a eles. Porém, o poder da morte não será vencedor, pois quem está com Cristo está fortalecido nessa rocha inabalável. É o que vemos na igreja hoje. São muitas as perseguições, calúnias, difamações e até mortes, mas a igreja vem atravessando incólume os séculos e se perpetuando na história de modo inabalável, conforme Jesus disse a Pedro. Semelhante ao Mestre, seus apóstolos e discípulos foram e são perseguidos e mortos, mas ressuscitaram e ressuscitam nas obras que empreenderam. A primeira leitura narra que Pedro foi preso e na prisão recebeu a solidariedade da comunidade que rezava continuamente por ele. Além disso, tinha a presença de Deus que o protegeu e o libertou. Quando o anjo adentra a cela onde Pedro estava, solta-o das amarras e pede que calce as sandálias, símbolos da missão, coloque o cinto, símbolo do serviço, e o manto, símbolo da dignidade, e o siga. Pedro segue o anjo para fora da prisão, no sentido de seguir Jesus ressuscitado para a liberdade e a vida, vencedor das amarras da morte. Já livre, tem consciência de que Deus o libertou do poder de Herodes. Deus continua a libertar dos Herodes de nossos tempos, dos poderes de Herodes, de todos os que confiam nele e abraçam verdadeiramente sua missão. Algo semelhante ocorreu com Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Foi ele que espalhou a palavra de Deus por várias partes através de suas viagens, cartas e outras ações. Empreendeu um verdadeiro combate na missão de levar a palavra de Deus aos confins da terra, sendo fiel ao pedido de Jesus. Enfrentou inúmeras dificuldades, mas não se deixou abater por elas. No texto de hoje, a segunda carta de Timóteo, ele escreve da prisão. Paulo, prisioneiro de Cristo e dos homens, faz uma espécie de testamento que encoraja Timóteo e as comunidades, mostrando que vale a pena a missão, vale a pena dedicar a vida a Cristo e ao próximo. Sua sensação é de missão cumprida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que bom se, ao chegarmos ao final da nossa missão neste mundo, pudermos ter essa mesma sensação de missão cumprida, de ter feito algo pela nossa igreja, pelos nossos semelhantes, enfim, para Cristo. Partiremos deste mundo com a consciência tranquila do dever cumprido. É o que Paulo nos leva a refletir. São palavras de encorajamento missionário que devemos ter sempre diante de nós nos desafios da missão. Que a liturgia deste domingo, solenidade de São Pedro e São Paulo, nos fortaleça no nosso compromisso de cristão, no nosso compromisso missionário, que possamos responder corretamente quem é Jesus, não apenas com palavras, mas, sobretudo, com nossos atos. Vamos dizer quem ele é verdadeiramente, se nossas ações refletirem o que ele ensinou e viveu. Muitos ainda vão continuar dando respostas insatisfatórias a essas perguntas e seguindo de modo equivocado, mas isso não pode acontecer conosco, que estamos supostamente mais comprometidos com a igreja. Essas são, portanto, a mensagem
que a liturgia de São Pedro e São Paulo nos passa neste dia em que a Igreja celebra as duas colunas que sustentam a sua ação missionária, a sua estrutura. Que Deus abençoe cada agente de pastoral, cada pessoa comprometida com a missão de Cristo. Que vocês sintam fortalecidos por Deus na sua missão, amparados pela intercessão de São Pedro e de São Paulo. É isso que eu desejo a cada um de vocês nesta solenidade de São Pedro e São Paulo. E não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito neste canal. E se você é inscrito, compartilhe com seus contatos, com seus amigos, com as equipes de liturgia. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira. Até o nosso próximo vídeo.